Olá pessoal, estou aqui com você novamente para mais uma oportunidade de compartilhar com você um pouco daquilo que papai tem compartilhado comigo. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter você aí do outro lado. Sei que você é uma pessoa especial. Deus o ama tanto e por esta razão o Senhor me permite alcançar o seu coração agora, nesta ocasião. Eu louvo muito a Deus por você estar aí do outro lado. Eu agradeço muito a Deus porque você vai gastar um tempo no seu tempo de vida que será precioso. Deus te abençoe por você ocupar esse tempo para ouvir a palavra dele. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aí. Permaneça até o final e eu não tenho dúvida disso, de que será muito proveitoso para a sua vida e para tudo aquilo que o Senhor tem para a sua história, para a sua jornada e para a sua experiência com Ele. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família e todos os seus. Amém? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o Salmo 90, um texto bastante conhecido, Salmo 90, verso 12, em que Moisés, no seu final de vida, Moisés viveu 120 anos, Moisés, no seu finalzinho de vida, ele escreve esse Salmo 90 é escrito por Moisés, e ele fala algo que marcou meu coração alguns dias, e eu venho pensando, analisando e meditando nessa palavra, decidi compartilhar com você aqui sobre esta passagem. O Salmo 90, capítulo 12, versículo 12, capítulo 90, versículo 12, Moisés ele faz em forma de oração, em forma de canção, um pedido a Deus, um pedido muito relevante para todos nós. Ele diz o seguinte: ensina-nos contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés foi um dos homens mais extraordinários que já pude conhecer na Bíblia. Na minha opinião, não existe nenhum outro homem em toda a história da Bíblia, em toda a história com Deus, que já teve as experiências com Deus como as de Moisés. Moisés, na minha opinião, foi o homem mais íntimo do coração de Deus. O homem que mais desfrutou de quem Deus é e do que Deus pode ser, como Moisés não há outro, na minha opinião. E o que me chama a atenção, depois de ter vivido tantas experiências com Deus, depois de ter caminhado tanto tempo com Deus, depois de ter visto a face de Deus como Moisés viu, no sentido de feitos, no sentido de ações, no sentido de manifestações do poder de Deus, Moisés, aqui em forma de canção, em forma de oração, Moisés faz um pedido desse. Claro que esse pedido não se referia somente a ele, mas ele fazia esse pedido em função de todos os seus. Claro que também era para a sua vida. Moisés ele pede a Deus para que fosse-lhe ensinado a contar os seus dias de maneira que alcançassem corações sábios. E pensando nesta questão, decidi trazer esta palavra para nossas vidas. Como alcançar corações sábios? O que fazer para alcançar corações sábios? Quando Moisés pede ao Senhor para nos ensinar a contar os nossos dias, é porque existe uma grande diferença entre os dias que vivemos para nós e os dias que vivemos para Deus. Quando Moisés alcança o entendimento de que havia uma distinção entre os dias vividos, aquele dia que eu vivo em função de Deus, ou para Deus, ou por Deus, e há uma distinção dos dias que eu vivo para mim. Os dias que eu vivo para mim, eu os vivo
de qualquer maneira. Os dias que eu estou vivendo para Deus, eu procuro andar melhor. Então Moisés percebeu que havia uma distinção entre esses dois momentos e que havia comportamentos diferentes entre esses dois momentos. Os dias que nós vivemos para nós não foram úteis aos propósitos de Deus. Por isso precisamos aprender a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios ou sábios. Quando vivemos para nós não encontramos no projeto de Deus lugar, porque não são úteis, não são válidos, não tem relevância para Deus quando nós vivemos os nossos dias dentro das escolhas que são feitas para nós mesmos. Então não há com isso nenhuma relevância para o propósito de Deus. Então, pensando sobre os momentos que nós vivemos para nós e os momentos que nós vivemos para Deus, eu decidi trazer esta palavra para os nossos corações. E eu quero aqui rapidamente falar sobre algumas relevâncias, algumas importâncias. Eu tenho decidido, dentro do que for possível, dentro daquilo que for ético, dentro daquilo que for moral, dentro daquilo que for espiritual, eu quero ocupar o meu tempo a ensinar, a orientar o máximo que eu puder, porque entendo que os dias são maus. Eu entendo que a maldade, ela continua tomando forma, volume no coração do homem por causa da pressa do nosso inimigo em nos destruir. Entendendo isso, eu decidi me ocupar. Eu decidi gastar parte do meu tempo estudando, preparando, conhecendo, compreendendo o que é relevante para o meu viver e o que deve ser relevante para o seu viver. Por isso, eu quero ocupar o meu tempo com você agora, com muita alegria, em compartilhar essa porção com você. Por isso, abre os seus ouvidos. Dê lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu quero falar sobre algumas relevâncias sobre a importância de nós termos corações sábios. E a primeira pergunta que eu faço a você nessa ocasião é: o que você vem contabilizando na sua vida, para quem é? Tudo aquilo que você contabiliza, tudo aquilo que você soma, tudo aquilo que você alcança, para quem é? Todo os seus alcances feitos até agora, para quem são? São válidos para quem? Quem desfrutará disso? Essa é a primeira pergunta, uma pergunta de confronto que eu faço a você. Tudo aquilo que você acumulou na sua vida hoje serve para qual propósito? Todas as coisas alcançadas, todos os bens materiais, bens humanos, psicológicos, emocionais, educacionais, intelectuais, serve para quem? Todos os investimentos que você fez, não só no sentido financeiro, mas no sentido intelectual, servem para quem? Para quem são úteis? É útil para quem? Nós nos ocupamos muito tempo das nossas vidas em acumular sabedoria, conhecimento, e na maioria das vezes nós ocupamos esse tempo todo e alcançamos esses ensinos, esses entendimentos, e nós gastamos em função de nós. É algo ocupado para nós mesmos, para nosso viver, para nossa história de vida. Os conhecimentos acumulados até agora te faz viver com qual propósito? Você percebe que são perguntas de confronto, para fazer você analisar
que a vida que você está levando, ela serve a qual propósito? Ela serve para qual finalidade? Essa é a intenção do meu coração na instrumentalidade do Espírito Santo nessa ocasião. Todo o amadurecimento da vida alcançada até hoje ajuda você a viver como alguém melhor. Porque Moisés, ele entendeu o seguinte, provavelmente com mais de 100 anos de idade, ele entendeu que as experiências que ele foi acumulando ao longo da vida não eram o suficiente para ele ser tido como uma pessoa de coração sábio. Ele precisava ir além. E todos que estavam com ele também precisavam ir além. Por isso ele faz esse pedido a Deus. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe o que quer dizer isso em outras palavras? Significa que ele queria que o Senhor o orientasse e o ensinasse a ter ações, a ter atitudes, a ter comportamento, a ter iniciativas que o resultado dessas ações, atitudes, iniciativas viessem a contribuir para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Trocando isso em mais miúdos, Moisés estava pedindo a Deus o seguinte: Senhor, me ensina a viver de uma maneira que quando o Senhor olhar para os meus comportamentos de vida, o Senhor se alegre. Em outras palavras, é isso que Moisés estava pedindo a Deus. Porque muitas pessoas, elas têm envelhecido, mas não têm amadurecido. São duas distinções. Envelhecer é ter anos acumulados. Agora, amadurecer significa experiências. E essas experiências, na maioria das vezes, elas não são experiências produtivas para o reino. Existem muitos homens adultos agindo como um menino. Existem muitas pessoas adultas na idade, envelhecidas, mas que comporta-se e age como uma criança. Por que Moisés entendeu que nós tínhamos que ter corações sábios? Qual a importância de um coração sábio? Existe, novamente, uma distinção, uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é aquilo que você adquire dentro de um relacionamento humano, dentro de uma esfera humana. Por exemplo, estudar. Isso é inteligência. A inteligência você desenvolve ela por conta própria. Você entra numa faculdade, você faz um curso, você aprimora numa área. Isso é inteligência. Agora, sabedoria não se alcança nas universidades. Sabedoria só vem de Deus. E Moisés não pede a Deus que desse a ele um coração inteligente, mas ele pede a Deus que desse a ele um coração sábio. A sabedoria, ela só vem do alto. E a sabedoria, ela tem uma visão, um alcance de uma visão muito mais aprofundada do mundo em que nós vivemos do que a inteligência. Por isso ele pede a Deus que desse a ele coração sábio. E aí a pergunta que eu faço a você de novo: você tem um coração sábio? Os seus comportamentos, as suas ações, a sua fala, as suas atitudes revela você como alguém que tem um coração sábio? Ou não? Responda a si mesmo. Uma outra pergunta que eu faço a você é o seguinte: o amadurecimento da sua vida, alcançado por você até hoje, te faz viver melhor? Às vezes nós temos o hábito de dizer: eu sou uma pessoa de tantos anos, eu já estou na igreja há tantos anos. Mas isso fez de você uma pessoa melhor?
O fato de você estar na sua igreja há 5, 10, 15, 20 anos, mais ou menos, tornou você em alguém melhor? Você percebe? Essa foi a questão de Moisés. Moisés já tinha vivido muitos anos com Deus, tinha experimentado de coisas extraordinárias que nenhum homem na face da terra viu até hoje. Moisés tinha vivido com Deus coisas que nós nem em pensamento imaginamos. E Moisés conclui que ele ainda precisava alcançar coração sábio. Essa é a questão. As experiências, o amadurecimento que você tem alcançado, tornou você em alguém melhor? Pergunta para você mesmo. Hoje, se você tivesse que fazer uma análise de você, você teria condições de concluir que você se tornou uma pessoa melhor com todo o amadurecimento de vida que você alcançou? Essa é a pergunta que Moisés fez a si mesmo e, com isso, ele decide pedir a Deus um coração melhor, um coração mais sábio. Existem muitas pessoas amadurecidas, como eu já disse, mas pessoas que na idade ainda são crianças. Não se chateia, por favor, com o que eu vou dizer agora, mas analisa. Antes de você fazer qualquer julgamento, analisa. Toda criança, ela é egoísta. É isso mesmo. Toda criança, ela é egoísta. Por quê? Porque uma criança, ela não consegue analisar o mundo externo a si mesma. Uma criança, ela é egoísta porque ela entende e ela percebe o alcance dela é só do seu mundo. Então, por isso que tudo é para ela. Tudo ela quer, tudo é só dela, tudo é meu, eu não consigo compartilhar, porque ela ainda não desenvolveu dentro dela amadurecimento para entender que existe um mundo além dela. Por isso ela tem um comportamento de egoísmo. Não é que ela é má, porque ela não desenvolveu nela um amadurecimento para entender e analisar que existe um mundo além dela. Então muitos homens e mulheres envelheceram, mas os seus comportamentos ainda são de crianças. Significa que elas ainda não vivem além do seu mundo. Todos os seus comportamentos, todas as suas atitudes são pensando em si mesma. E a pessoa, quando chega a um estágio dessa natureza, ela, por ser ainda muito infantilizada nos seus comportamentos, ela sofre muito. Porque nem sempre uma criança consegue a atenção de todos. Uma criança nem sempre consegue ganhar tudo. E quando ela não consegue ganhar tudo e a atenção de todos e qualquer outra situação, ela tem que partir para o apelamento, que é o choro, que é a birra, que é o esperneamento, que é as pirraças e por aí vai. Com isso, nós percebemos adultos tendo esses comportamentos. Porque ainda não houve um amadurecimento. E o amadurecimento só existe a partir da consciência de que existe uma vida além da que eu estou vivendo. E quando eu entendo a existência dessa vida além da vida que eu estou vivendo, eu preciso me preparar para ela. Eu preciso mudar comportamentos aqui para me adequar àquela vida ali. Essa é a visão que Moisés teve no seu final de vida. Moisés percebeu que tudo que ele estava vivendo aqui ainda não era o suficiente para ele viver aquilo ali. Ou seja, a vida de fora, a vida do reino.
Então, meu querido, eu tenho urgência em dizer para você, analise quem você é, para que você possa alcançar condições em Cristo de viver a vida do reino. Porque comportamento infantilizado a vida toda não tem sentido. Nosso irmão, o Paulo, diz que quando ele era criança, ele vivia as coisas de crianças. Mas quando adulto, os comportamentos são de adultos. Então eu desejo no meu coração que você entenda que todo o investimento que você fez na sua vida até hoje, ele precisa ter te tornado numa pessoa melhor, num alguém melhor. E se com toda análise que você vir fazer agora, a conclusão seja de que você não chegou a ser essa pessoa ainda, eu quero desafiar você a fazer a oração, o clamor, o pedido de Moisés. Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar coração sábio. Coração sábio em relacionamentos, coração sábio em comportamentos, coração sábio nas atitudes, coração sábio no caráter. Quantas pessoas, infelizmente, têm duas faces? Ela é uma aqui e uma outra lá, porque ainda não alcançou corações sábios. Meu amado, minha querida, meu irmão, minha irmã, amado que está aí do outro lado, você que está ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus, entenda que a primeira pessoa a ser beneficiada com um coração sábio é você. Você é a primeira pessoa a desfrutar dessa sua evolução. Por isso, em nome de Jesus, entenda essa palavra de vida para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor dê a você amadurecimento. Que o Senhor te dê experiência. Que o Senhor alargue as fronteiras do seu amadurecimento. Que o Senhor te torne uma pessoa melhor, não no sentido de competição uma com a outra, mas que o Senhor te torne uma pessoa melhor para Deus. E que você tenha prazer de alcançar mudanças na sua vida. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe sua vida. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.